na conversa que ele teve com o Sérgio Manberti. Hoje, agora no final da manhã, o ex-presidente Lula divulgou uma nota lamentando a morte de Manberti, lembrando da trajetória do ator. Lula descreve Manberti como um ser humano de coração e generosidade imensas, sempre disposto a ajudar e lutar pela democracia, pela cultura, pelas causas sociais, a fazer o bem ao próximo. Lula também falou do papel de Manberti na articulação de políticas culturais. Ressaltou que a sua contribuição para a cultura brasileira nos palcos, no cinema, na TV, na Funarte e no Ministério da Cultura, na construção de políticas públicas para as artes nacionais é imensa. E daí, por fim, Lula falou que do amigo Manberti mesmo, né? Eu tive a honra de tê-lo como companheiro, como amigo, e em tantos momentos ao longo de décadas, e jamais o esquecerei, e sei que o Brasil também jamais o esquecerá. Fica a nossa homenagem aqui ao Sérgio Manberti. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Luiz Zanin também sobre o ator, diretor e político Sérgio Manberti. Vamos para outras notícias. Ex-funcionário revela que Jair Bolsonaro repassou o esquema de rachadinha para os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro depois de ser traído pela mulher. Digna de um roteiro de cinema, essa história é contada em detalhes por reportagem de Guilherme Amado, do site Metrópolis, que entrevistou Marcelo Nogueira dos Santos. Ele é ex-assessor parlamentar de Flávio e depois foi funcionário pessoal da casa de Jair Bolsonaro e da então esposa Ana Cristina Vale Siqueira. Bom, de acordo com Marcelo, Ana Cristina era a líder do esquema de desvio de salário de assessores parlamentares dos gabinetes de Flávio e Carlos. Ana teria iniciado, então, um caso extraconjugal com um militar do Corpo de Bombeiros. E, ao descobrir essa traição, Jair Bolsonaro teria repassado o controle, então, da rachadinha para os filhos. Esse ex-funcionário também revelou que a mansão para onde Ana Cristina se mudou com o filho mais novo, o Jair Renan, no mês passado agora, foi comprada por ela em nome de um laranja. Pois é, várias revelações. Vamos para uma outra notícia. Paulo Guedes sonha acordado enquanto o Brasil segue em coma. Pois é, assim reagiu o professor Márcio Postman à fala do ministro de que o Brasil está num crescimento sustentável. Postman conversou hoje com Glauco Faria no Jornal da Manhã da Rádio Brasil Atual e a gente vai ouvir agora um trechinho de Márcio Postman. Parece que o ministro da Economia está sonhando acordado, porque do ponto de vista da realidade não nos permite ter esta avaliação. Basicamente, desde o segundo semestre de 2020, que há uma desaceleração, digamos assim, no que poderíamos dizer como recuperação econômica. O Brasil, no terceiro trimestre do ano passado, 2020, registrou uma expansão naquele trimestre de mais de 7%, depois veio caindo a cada trimestre e chegamos nesse segundo trimestre, então, do ano 2021, com a economia praticamente paralisada. A imagem que tenho é que o Brasil segue em coma e, para piorar, né, a economia registra sinais bastante desfavoráveis, como é a própria aceleração da inflação, que é motivada fundamentalmente pela liberação dos chamados macropreços, que o governo mesmo controla, mas ele tem liberado os aumentos, né, de combustível, da própria energia elétrica, que são preços que, de certa maneira, contaminam outros preços. Vamos falar com o Leandro Fortes, já está conectado aqui com a gente. Oi, Leandro, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita. Nessa sexta-feira bastante movimentada, né? Não é? Eu vou fazer até um apanhado da semana, porque foi uma semana com muitas notícias em relação aos filhos de Bolsonaro, né? A gente teve a quebra de sigilo fiscal e bancário do Carlos ali no meio da semana, para a investigação do esquema de rachadinha. É importante a notícia. Logo depois a gente teve, já no começo da semana, teve Jair Renan nessa mansão milionária em Brasília. Depois teve o nome dele sendo envolvido com o nome de um lobista que fugiu da CPI da Covid, né? Apresentou ali um atestado que depois foi revogado, inclusive, e não apareceu ali na CPI da Covid. E agora a gente tem essa notícia, então, de que Jair Bolsonaro, após traído, tirou o controle do esquema de rachadinhas da ex-mulher e passou para Carlos e Flávio Bolsonaro, então. E olha, se tem uma coisa que machista, misógino não gosta, é de vir à tona esses podres em relação à traição, né? Então, assim, Jair Bolsonaro deve estar bastante
estressado com tudo isso que está acontecendo, eu diria. Como você está vendo isso? Thalita, olha só, não obstante a gente estar tratando de questões pessoais, o fato do Jair Bolsonaro ser corno ou não, isso não tem nenhuma importância do ponto de vista da questão política e da desgraça que a gente vive. Agora, essa descoberta ela é importante no sentido que ela é o nexo causal de um movimento dentro do crime organizado, mantido pela família Bolsonaro, que gerou a informação que nós temos hoje. Para tornar essa avaliação mais clara, a questão é o seguinte: a família Bolsonaro, tal qual ela existe, a estrutura dela, a estrutura absolutamente disfuncional enquanto família, ela foi montada de uma maneira muito peculiar. Bolsonaro, ao que tudo indica, ele passou a utilizar as ex-mulheres e a controlá-las como operadoras dos seus esquemas. A segunda mulher, que é a mãe desse menino Jair, Renan Júnior, que virou um pequeno lobista, está ganhando dinheiro, está morando em mansão, essa moça chamada Ana Cristina, ela segundo esse ex-funcionário, Marcelo, que também funcionava como babá do Jairzinho, esse cara ele controlava os esquemas da rachadinha. Então, todos os dinheiros retirados dos gabinetes dele e dos filhos eram coletados pela Ana Cristina e distribuídos. Já se descobriu nas investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no inquérito tocado pelo Tribunal de Justiça do Rio, que a Ana Cristina com o Bolsonaro, eles adquiriram 14 imóveis, sendo que 5 desses imóveis foram comprados em dinheiro vivo. Saiamos dos números, vamos ajudar quem está nos ouvindo, ajuda a pensar uma coisa: comprar um imóvel, um único imóvel, às vezes é uma tarefa de uma vida toda, que inclui uma série de sacrifícios, que inclui no sacrifício de toda uma família. É um projeto de uma vida toda, um brasileiro comum conseguir comprar um imóvel. Esse cara, com essa ex-mulher, nesse esquema de rachadinha, tirando 80% e até 90% do salário dos funcionários e colocando no bolso, eles compraram 14 imóveis. O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília que ele disse que custou 6 milhões, e que ele pagou por 6 milhões, mas a gente sabe em Brasília que vale pelo menos o dobro. A mesma coisa essa Ana Cristina com o filho Jair, gravaram selfies, vídeos para a internet, felizes da vida, morando numa mansão brega aqui no Lago Sul de Brasília, e dizendo que estavam pagando o aluguel de 8 mil reais e que a mansão valia 3 milhões e 800. Esse ex-funcionário, Marcelo, está dizendo que não, que eles compraram essa mansão. E uma mansão dessa não custa 3 milhões e 800 mil. Nem brincando. Aqui em Brasília, uma mansão dessa custa 10 milhões. 3 milhões é um apartamento na Asa Sul e na Asa Norte de Brasília. Então, assim, tá aí o vídeo, ó, comemorando, porque tem um problema grave. Essa família é extremamente baixa. A baixaria dessa família é a baixaria miliciana, é a baixaria da ostentação do crime organizado o mais baixo possível, de traficante do nível do Pablo Escobar. Né? Olha só, a mulher dançando com o filho, ostentando, mostrando para o mundo que ela tem uma mansão, entendeu? Que ela está ganhando também. Certamente com inveja da mulher mais nova do presidente, a Michelle, que ostenta morar no Palácio Alvorada. Então, é uma baixaria só, uma coisa extremamente assim, de gente ligada mesmo à milícia e ao crime organizado mais vagabundo que existe, de ostentação material das coisas. Só que isso, né, esse grande enredo, que mais parece uma pornô chanchada típica nacional, está incluindo agora, isso me lembra muito o que aconteceu no governo Collor, quando começaram começam as denúncias de corrupção e depois começam assim, a surgir esses enredos bizarros de questões pessoais. Aí tem traição, uso de drogas, orgias, assassinatos, abusos e tal, porque as pessoas nunca elas só roubam, né? Elas não estão se metendo. Quem se mete no crime, quem se mete no coisa, acaba se metendo nessa baixaria geral. Então é isso que está começando a aparecer agora. E sempre surge, Thalita, nas bocas de um delator. Qual o problema desse? Por que esse Marcelo começou a falar? Porque é o seguinte: primeiro que ele tenta, já faz algum tempo, receber o dinheiro que não pagaram para ele, porque ele era super explorado. Ele recebia o salário por 4, 5 anos e dava 80% de volta para a família Bolsonaro. Se negou a ir para Brasília porque disse que não queria ser mais escravo.
E aí decidiu falar para poder percebeu que está sendo abandonado, percebeu que estão fechando o cerco, e aí quando botaram ele na investigação das rachadinhas, ele falou, eu não vou morrer sozinho nessa, eu vou contar o que eu sei. E o que ele sabe, Thalita, é incrível, é isso que a gente está vendo hoje, reportagens do Guilherme Amado, do site Sim. Metrópolis, aqui de Brasília, Guilherme Amado, é um grande repórter, um cara que faz matérias e tem boas fontes e sabe explorar muito bem isso. Então a gente deve ao Guilherme Amado essas informações que são incríveis, informações mais do que suficientes, Thalita, para que seja aberto um processo de impeachment e o Bolsonaro seja cassado sumariamente. Porque, tirando a traição, a baixaria, o que tem ali é o seguinte, ele comandava um esquema de peculato, de roubo de dinheiro público a partir da superexploração de seus funcionários, desviando dinheiro para eles. Quem comandava era a Ana Cristina. Quando ele levou o chifre do bombeiro, ele se separou dela e aí delegou, segundo o Marcelo, delegou a Carlos Bolsonaro e a Flávio Bolsonaro o comando das rachadinhas. Flávio Bolsonaro foi o primeiro a ser pego por causa da investigação da COAF e Carlos Bolsonaro foi pego agora pelo Tribunal de Justiça. São criminosos. A família Bolsonaro forma uma quadrilha que, infelizmente, está instalada no Palácio do Planalto. Deixa eu trazer alguns detalhes disso tudo, inclusive. Esse delator, né, o ex-assessor da família Bolsonaro, inclusive, ele chegou a procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer uma denúncia de trabalho escravo, né, para ver o quão grave é essa situação em que ele era submetido. Então, ele chegou a tentar fazer essa denúncia, Guilherme Amado traz isso na reportagem dele, e daí acabou, claro, levando também o caso para a imprensa, e agora a gente fica sabendo desses detalhes. Uma outra curiosidade é que a revista Fórum traz uma informação de que Carlos e Flávio, nos seus respectivos ali ambientes de trabalho, fizeram homenagens a esse bombeiro, que seria a pessoa que estaria com quem a madrasta estaria traindo o pai. Então, assim, é realmente um roteiro de porno chanchada a coisa, é filme mesmo. O nome do filme seria O Bombeiro e a Dondoca. O bombeiro e a dondoca, Mas sabe o que me espanta sempre, Leandro? É assim, dado esse esquema que todos da família tinham conhecimento e as investigações avançando, era de se esperar que essas pessoas mantivessem isso tudo assim em low profile, assim, quieto, assim, ficassem quietinho, não fizessem esses grandes arroubos de compras, né? Mas não, primeiro foi Flávio que comprou essa mansão milionária, agora a Ana Cristina também vai e compra uma mansão, posta vídeos ali com Jair Renan, traz essa história de que não, é um aluguel, mas o dono não quis, não sei o que lá, enfim, toda enrolada. É uma sensação de impunidade muito grande, né? Porque eles continuam agindo de maneira assim... fazendo show com tudo isso que eles ganham, com esse dinheiro que é conseguido de forma ilícita. Você tem toda a razão, Thalita, mas eu acho que agora eles ultrapassaram mais um limite dentro de uma estratégia de limites que está se tornando cada vez mais perigosa. É bom lembrar o seguinte, o Bolsonaro está sendo traído, aqui sem trocadilhos, não por a mulher, mas está sendo traído por ter buscado para si, com a presidência da República, uma visibilidade que os ratos não podem ter. Me lembra muito o caso do ex-governador Joaquim Roriz, aqui do Distrito Federal, que era uma ratazana da política, um velhaco da política, um populista local e tal, que fez a sua... Né, que teve um pequeno império regional aqui no Distrito Federal, e que quando ele se tornou senador, deixou de ser governador, ele foi governador 3 vezes. Quando ele decidiu ser senador, a ética do esgoto, ela não se adapta à ética da realidade. A ética do esgoto permite que o ladrão tenha carrões, mansões, faça gastos exuberantes, faça festas incríveis, distribua joias, tal, porque a ética do esgoto mantém os ratos com pouquíssima visibilidade. Quando esse rato vem à tona, quando o esgoto vem todo por cima, essa ética não se adequa mais à realidade, porque o grau de visibilidade, né, dá a visibilidade dos crimes e não da ostentação em si. E o que aconteceu com o Bolsonaro é isso. Enquanto ele viveu 30 anos como punguista, roubando dinheiro dos seus assessores, comprando imóveis e ficando rico,
não tinha problema para ele nem para os filhos, porque eles viviam ali na blindagem natural do esgoto. Quando vieram para céu aberto, eles acharam que poderiam fazer qualquer coisa, só que não pode a céu aberto fazer isso. Então, essas ratazanas estão começando a se movimentar. Figuras como esse Marcelo, outros. Aquele primeiro porteiro que falou que quem deixou os assassinos de Marielle entrar no condomínio de vivendas da Barra foi o seu Jair. Esse cara foi massacrado, foi perseguido pela polícia, ninguém nem sabe onde ele está. Mas, assim, aos poucos, os ratos estão vendo que a situação está ficando complicada, que vão ser presos no lugar do Carlos Bolsonaro, e aí estão abrindo a boca. O que esse Marcelo está fazendo é isso. Ele viu que vai ser pego no esquema das rachadinhas no Tribunal de Justiça e que nunca vai receber o dinheiro que a Ana Cristina deve a ele, e decidiu falar, e ele fala mesmo. Esse é um delator clássico, assim, ele desce a detalhes que são muito difíceis de serem refutados pelo Bolsonaro. Porque ele desce ao detalhe, ele fala, por exemplo, que quando o Jair Bolsonaro ia para Brasília, a mulher botava o bombeiro dentro de casa, ele ficava muito constrangido, porque não queria traí-la, nem trair o Bolsonaro, foi ficando, aí pediu demissão. E depois o Bolsonaro foi até elogiá-lo por isso. Pô, rapaz, como é que você faz isso? Por que você não me contou, né? Aí ele dizia assim, o Jair Bolsonaro viajava e pedia para ele ser a babá do Jair Renan, porque não confiava na mulher, queria que ele ficasse lá. Então ele sempre ficava tomando... Ele foi uma espécie de tutor, de governanta da casa do Jair, da Ana Cristina e do Renan Bolsonaro. Então é uma ligação muito íntima, muito próxima, que envolve agora isso, envolve agora traição, adultério. Aí se descobriu, na verdade, agora, segundo esse Marcelo, que é uma coisa grave, Thalita. Ela, na verdade, ela forjou um crime, que foi esvaziar o cofre que tinha no Banco do Brasil para dizer que o Bolsonaro tinha roubado o dinheiro. E ela pegou o cofre para ir embora, porque o Bolsonaro queria a guarda do Renan, certamente como vingança, porque ela havia traído ele como bombeiro. Então, é enredo de pornochanchada brasileira dos anos 70. Completamente. Inclusive, essas duas figuras parecem, então, figura de atores de pornochanchada completamente. Ô, Leandro, como tudo isso influencia os ânimos da semana que vem? Influencia ânimos para o 7 de setembro, que vai ser um dia bastante importante. A gente vai ter manifestação, como a gente já disse, do Grito dos Excluídos, que é essa manifestação democrática contra o governo Bolsonaro, e tem esses atos antidemocráticos que atentam contra a nossa democracia, chamados pelo Jair Bolsonaro. E daí é isso, a gente sabe que cercou os filhos, falou mais alto em relação aos filhos, ele acaba explodindo, e esse final de semana ainda está por vir, né? Muito pode aparecer de Jair Bolsonaro. Então, como isso influencia? Olha, eu acho que assim... Eu tenho recebido já uns memes muito engraçados. E o termo gado acaba de ser atualizado, né? Porque o Bolsonaro, o mínimo que ele vai ser xingado na rua é de corno. Né? Assim, o fato de a gente chamar os bolsonaristas de gado, de todos serem chifres, porque são bois, isso tudo está sendo atualizado em memes. Já começou uma guerra de memes sobre isso. Então, ele vai chegar no 7 de setembro desmoralizado numa seara que importa muito a ele, que é um sujeito machista, né? Você estava até comentando isso comigo antes da gente entrar no ar. Assim, para um homem como Bolsonaro ser traído não é um fato corriqueiro da vida, não é uma coisa que acontece numa relação entre duas pessoas, pode haver uma traição. Sim. É de que ele é corno, e de que vão chamá-lo de corno, de que vão, se ele aparecer na rua, vão gritar, vai corno, né? E que o gado agora vai ter um chifrudo comandando eles. Então, tudo isso, para um homem misógino, machista, né, homofóbico, é muito doloroso, muito doloroso. Inclusive, assim, eu tenho certeza que esse Marcelo, quando desceu essas minúcias, sabia que ia atingi-lo, né, no que certamente o Bolsonaro preza mais, que é a sua integridade de machão, né? O cara comandava as ex-mulheres. Homem nenhum comanda ex-mulher. O primeiro caso que eu vejo na minha vida é o cara que usava as mulheres nos esquemas de corrupção próprios. E os familiares. Lembra que numa dessas declarações do Marcelo, ele conta que ele se sentia mais chateado ainda é que só ele, que é preto, trabalhava. Os outros todos eram contratados, familiares da Ana Cristina e companhia eram contratados, mas ninguém trabalhava. Só ele, o preto, trabalhava. Todo mundo ganhava salários mais altos que o dele,
davam os 80%, né, mas não trabalhavam, aí é tranquilo. É você tá em casa e recebe, sei lá, R$1.000. Mas ele não, ele trabalhava igual um escravo. Ele falou, os familiares lá em Resende, nenhum deles jamais apareceu na Assembleia Legislativa, nunca, jamais. Mas recebiam salários, davam os 80% e embolsavam sem trabalhar. Ele fazia a mesma coisa, só que ele trabalhava e isso foi deixando ele cada vez mais revoltado, porque ele sentia que só fazia isso porque ele era preto. Então, tem muitos componentes nessa história, viu, Thalita? E eu acho que vai pegar mais fogo ainda até o fim de semana, até o dia 7 de setembro. O Guilherme Amado, repórter do Metrópole, inclusive falou que ele tem mais material para soltar, então eu acho que a gente vai ter outras reportagens com mais declarações desse ex-assessor.